Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês e mais uma rica oportunidade. Eu sou seu irmão em Cristo, Levi Longaray, e esse é o seu canal, A Bíblia em Foco. Não esqueça, meus queridos e amados irmãos, de compartilhar, comentar, deixar o seu like e acionar o sino das notificações. Queridos e amados irmãos, é de suma importância vocês me ajudarem a levar os vídeos do canal A Bíblia em Foco a milhares de pessoas que porventura precisam estar ouvindo uma palavra de consolo, de paz, de orientação e de sabedoria. Queridos e amados irmãos, doravante vamos falar hoje de um vídeo relacionado ao título que as pessoas estão hoje buscando na ordenação e consagração dos seus ministérios, das suas vidas como obreiro. Tá certo? Queridos e amados irmãos, o título verdadeiro bíblico é o título de pastor. O pastor, ele é aquele, quando nós vamos nos relatar sobre o rebanho, ele é aquele que leva as ovelhas às fontes das águas, é aquele que leva as ovelhas aos pastos verdejantes, é aquele que livra as ovelhas das bestas feras, do urso, do leão, dos tigres e dos animais selvagens perigosos. Quando é ele que conduz a ovelha à pastagem de verão, de inverno, de outono, de primavera, e é ele que guia, orienta e leva a ovelha àquela pastagem da montanha mais alta que simboliza no final da nossa vida a vida eterna com Cristo nos céus. O pastor é o verdadeiro guia, é o verdadeiro orientador, é aquele que conduz o rebanho. Biblicamente falando, se tratando da igreja, o pastor é aquele que tem a direção das águas, a direção do pasto, é aquele que cavoca as fontes, os poços, as cisternas mais limpas na Bíblia, para que as suas ovelhas possam beber águas límpidas, e é aquele também que cavoca e busca o verdadeiro pasto para as ovelhas, para que as ovelhas não venham comer relva seca, pasto estragado, comidas que venham ferir o seu organismo. Ervas daninhas que tem na semeadura da lavoura do campo espiritual. Então o pastor é o verdadeiro guia, mas hoje em dia nós encontramos muitos pastores que não têm cajado e nem vara, pastores que estão verdadeiramente com o seu cajado quebrado. O cajado é aquele que puxa a ovelha para o peito e consola, fala de intimidade entre seu pastor e a ovelha, fala de vida estreita entre o pastor e a ovelha, intimidade. E a vara é a vara da disciplina que corrige a ovelha, que faz a ovelha retornar e integrar o rebanho. Então o salmista disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Pastor sem vara e sem cajado é um problema sério. Como que ele vai conduzir e guiar o rebanho em paz e segurança até o destino do rebanho? Então o pastor é o título que mais encaixa, meus irmãos, o título de ordenação de um obreiro para o ministério. Porque o pastor, ele é o guia espiritual. Desde o começo, biblicamente falando, o pastor é a palavra que mais se encaixa biblicamente, apesar de nós termos algumas contrariações de algumas igrejas que dizem que não existe pastor e coisas dessa natureza, mas nós sabemos que tudo isso é uma certa articulação e sabedoria para se diferenciar, para entrar no sectarismo e puxar as pessoas para o seu próprio rebanho, para a sua própria igreja, tá certo? Então o pastor verdadeiramente é bíblico, Jesus Cristo é o sumo pastor das ovelhas, ele deixou exemplo e ele falou no livro do apóstolo João sobre o pastorado. O pastor é o título bíblico, o pastor é o guia espiritual. Depois, meus irmãos, veio porque isso é muito de moda, por isso que foram tirando o título pastor, isso foi mudando muito por causa da moda. Não é de hoje que as coisas vêm mudando e vem havendo uma diferenciação grande entre décadas e décadas, e as coisas vão acontecendo e a heresia vai entrando. Depois, pelos anos 70, virou muito moda pastor itinerante. Pastor itinerante por quê? Porque naquela época todo mundo queria ser pastor itinerante. Então, de tempo em tempo, esses títulos vêm tomando conta do altar. Não estou aqui, alguém perguntou e pediu resposta sobre o pregador itinerante, se era bíblico ou não. Não estou aqui condenando o pastor itinerante, não estou aqui falando mal do pastor itinerante. Para mim,
eu não posso dizer que não exista o pastor itinerante. Porque itinerante, para mim, né, no original, é a pessoa que percorre itinerários. É aquela pessoa que se desloca facilmente e constantemente de lugar. Então, o pregador itinerante não vem a ser aqueles judeus ambulantes que Paulo condenou na Bíblia sobre os filhos de Seva. Não, de forma alguma. O pregador itinerante, ele é um homem de Deus. Só que eu estou falando no sentido de que nos 60, 70 virou moda ser pastor itinerante. Todo mundo queria ser pastor itinerante. Então isso é um problema quando as coisas começam a percorrer um caminho de modas. Né? A igreja jamais pode virar moda. Depois do pastor itinerante virou evangelista. Todo mundo queria ser evangelista, porque evangelista se tornou mundialmente falando em todo o mundo. O título evangelista era que surgia mais efeito. Dali veio e derivou tudo aqueles evangelistas antigos, Jim Swaggart e tantos outros evangelistas antigos, Billy Graham, porque todo mundo queria ser evangelista. Somente para mim, eu entendo biblicamente que evangelista é aquele que abre picada, evangelista é aquele que vai na frente, evangelista é aquele que lida com evangelização de rua, de praça, de culto ao ar livre, que vai na frente abrindo trabalhos, e é aquele também evangelista de altar, mas é aquele, para mim, evangelista é aquele que sempre tem, irmãos, uma mensagem evangelística, está entendendo? E hoje em dia, às vezes tem pessoas exercendo o título de evangelista que nem é evangelista. Agora, claro que eu não estou falando do título de ordenação, daí a ordenação ministerial vai de auxiliar a pastor. Aí não estou falando daquele evangelista ordenado, estou dizendo que evangelista no sentido de evangelizar. Tem muitos evangelistas que não são nada de evangelista. Então, irmãos, isso é uma questão de tempos e moda, e as pessoas vão buscando esses títulos. Então isso não é de hoje. Os irmãos percebam que isso já é de antemão, isso já tem tempo que esses títulos vêm entrando. Bom, depois nós encontramos reverendo. A palavra reverendo no original, ela quer dizer digno de ser reverenciado ou digno de reverenciar. Então, vocês percebem que nas igrejas tradicionais e até mesmo na igreja pentecostal entrou muito o título de reverendo. Ou a pessoa é reverendo. Porto Rico, por exemplo, a maioria dos pastores não são pastores, são reverendo. Porque reverendo é uma coisa que soa forte demais. E reverendo vem de reverendar, vem de prédica, de oratória, de fala. Então, vem de ser reverenciado, respeitado. Então, está aí o sentido dessa palavra reverendo. Venerável, respeitável e majestoso. Imagina, é um título muito forte para ser dado a um homem, mas amém. Já que hoje em dia nós estamos encontrando esse título dentro das igrejas, não estamos aqui para os condenar, mas estamos explicando da onde deriva essas palavras e esses títulos que esses homens hoje querem galgar para chamar povo para si. Tem o bispo, daí o bispo, porque as igrejas elas entraram muito na área do bispo, por exemplo. Por exemplo, várias igrejas neopentecostais que trabalham nessa linha de cultos de aberração, de prosperidade, tem muito bispo. Ora, o bispo nada mais, nada menos é do que o presbítero. Presbítero, bispo, é a mesma coisa. Para que bispo? Por que não presbítero? Porque presbítero não estava mais soando bonito, não era muito bonito, então é bispo. A Igreja Católica também ela tem essa ordenação de bispo. Agora, para nós aqui, biblicamente falando, eu prefiro o presbítero, porque o presbítero, segundo Pedro, segundo o Evangelho, o presbítero é o pastor por excelência, é o ancião, é o homem de respeito. O presbítero é aquele que tem autoridade de ser um pastor por excelência. Então tem gente que não respeita presbítero na igreja, mas o presbítero que verdadeiramente é um presbítero, que sabe ler a Bíblia, sabe ensinar, tem testemunho de presbítero, marido de uma só mulher, tem os predicados do obreiro cristão, o presbítero ele é muito respeitado, sim. Mas por que essa guerra? Porque, por exemplo, tem igrejas que quer puxar a brasa para eles, aí quer dizer que eles não têm pastor, o outro quer dizer que lá é bispo, outro quer dizer que é presbítero, e na verdade não explica nada para ninguém, e os crentes ficam aí sendo enrolados. Presbítero, bispo, ancião, supervisor, superintendente, isso é tudo a mesma coisa, irmão. Então isso é conversa das igrejas para enganar as pessoas. Biblicamente, o bispo, o presbítero, o supervisor, o superintendente, e o pastor e o ancião é praticamente a mesma coisa. Se uma igreja der autoridade para um presbítero na posição de pastor, não está errada, porque o presbítero é um pastor por excelência.
né, que é o caso da Deus é Amor, que tem uma grande honra. Os presbíteros não está errado, porque o presbítero é um pastor por excelência. Já temos outras igrejas aí que tem o ancião, como a congregação cristã. Isso não tem nada a ver, isso não precisava ter ancião, podia ser presbítero, podia ser bispo, pode ser ancião também, mas não querer dizer que está certo ou errado. Vocês entenderam? Se colocasse o título de superintendente, supervisor, é a mesma coisa, mas no original é presbítero. Correto, meus irmãos? Então, esses são os títulos que nós vemos hoje dentro das igrejas. Títulos que os pastores buscam, que as igrejas buscam para colocar nos seus líderes, nos seus obreiros. E eu continuo dizendo, o mais bíblico, o mais que vão dizer que não existe, vão bater pé, é pastor. Esse é bíblico. Não que os outros não sejam bíblicos, os irmãos entendem? Eu estou dizendo que muito se tornou inovação para encher igrejas. Aí vem o apóstolo, que esse aqui eu vou contestar. Hoje em dia a pessoa nunca foi presbítero, nunca foi evangelista, nem diácono, às vezes é um auxiliar de uma igreja às vezes levou ele a auxiliar, nem reconhecido pelo corpo de obreiro ministerial daquela igreja local ou mundial ou internacional, ele é conhecido, mas aí ele já ele se autoconsagra de auxiliar para apóstolo. E muitos obreiros que saem de determinadas igrejas como auxiliar, como cooperador, às vezes diácono, abrem uma nova igreja e colocam um título sobre ele de apóstolo. Às vezes nem consagrado ele é em uma convenção, nem ligado a uma convenção ele é, e vai dizer que é pecado, daí se ligado à convenção, ele vai inventar um monte de coisa, não foi ordenado, não recebeu as mãos de ninguém sobre ele, se auto-intitula apóstolo e está aí, saindo e dizendo que é apóstolo. Sou completamente contra esse tipo de coisas dessa natureza. Então, apóstolo, no original, membro da igreja primitiva, apóstolo, membro da igreja primitiva, os 12 de Cristo, que depois foi um colocado no lugar do Judas Iscariote, o Judas que se arrebentou pelo meio, que se suicidou, que era o Matias. 12 apóstolos de Cristo. Esses eram os da igreja primitiva. O que é apóstolo? Aquele que representa quem o enviou. Hoje esses camaradas que estão por aí se autodenominando e se colocando como apóstolo, eles nem representam verdadeiramente aquele que os enviou, que é Jesus. Porque se eles tiveram uma mensagem apostólica da igreja primitiva, se eles fossem querer ser apóstolos, eles tinham que pregar a cruz, o calvário, o sofrimento, o céu, arrependimento e santificação. Eles se autodenominam apóstolos e saem por aí dizendo que curam, que fazem tudo que é tipo de aberração e de coisas estranhas, se autodenominando apóstolo. Contrariamente, está completamente errado. Sou contrário a essas atitudes, entendeu? Então, fica aí essa consagração apóstolo. Quando fala apóstolo, Deus livre, né? A pessoa cai por terra. Apóstolo. Apóstolo. A gente sabe que Pedro era apóstolo, Paulo, Tiago, João, meu Deus, aqueles homens, Matias, aqueles homens de Deus, o Mateus, aquelas pessoas com meu Deus, tem uma história ministerial terrível, cortados pelo meio, cerrados, atravessados, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, são os apóstolos que representavam aquele que os havia enviado, que era Cristo, aqueles que vão ter na cidade santa celestial um nome, em cada 12 portas era o nome de um deles. Então imagine os irmãos, o camarada se autodenominando o apóstolo, mas amém. Querem fazer? Esse foi o que trouxe o orgulho para dentro de várias igrejas, apóstolo disso, apóstolo daquilo, apóstolo, pastor não está bom. Não, pastor não está bom, tem que ser apóstolo. E aí depois nós temos a modernidade, a consagração de várias igrejas que você não conhece no Brasil, de sacerdote. Agora já temos sacerdote, que aí voltamos à prática do catolicismo, porque o catolicismo sempre teve seus sacerdotes, que ministravam sacrifício da antiga dispensação. Então isto, hoje em dia, dentro da igreja, essa consagração de sacerdote não passa de uma heresia. Sacerdote, ministro de sacrifícios. O obreiro cristão, ele é pastor. Sacerdote é uma outra história. Vai muito além do que está sendo comentado daquilo que se faz hoje num culto da igreja do tempo da graça, que é a igreja de Cristo. E como se não bastasse o sacerdote, a consagração ministerial do sacerdote, veio o profeta. Agora nós temos o profeta de Deus na terra, o profeta daqui, o profeta de lá, veio no culto porque o profeta. Então isso o que é profeta no original? Pessoa que supostamente prediz o futuro. Eu prefiro pastor, irmão. Pastor, ele pode ter os dons todos do Espírito Santo e usá-los com sabedoria. Agora, um profeta,
Profeta para mim era Elias, Eliseu, até no tempo da antiga dispensação, a própria Bíblia os distinguia como adivinhos. Então eu não estou atrás de adivinho, não estou atrás de profeta, não estou atrás de profecias, de profetado, estou atrás da palavra. Profeta, pessoa que supostamente prediz o futuro, vidente e adivinho. Isso é original para o profeta. Então essas consagrações hoje em dia de profeta está matando o culto da igreja. E como se não bastasse, aí nós temos a consagração de rei. Rei, agora pastor não dá mais, apóstolo está muito pequeno, reverendo não dá, profeta está muito por baixo, então vem a consagração de rei. O que é o original, a palavra rei? O que ela é no original, a etimologia? Aquele que detém o poder absoluto. Eu, rei, só conheço um. Só conheço um que detém o poder absoluto, o futuro, ou uma parcela total do poder. Então, homens não possuem poder absoluto, nem detêm poder absoluto e nem têm uma parcela do poder. O homem é normal, é natural, o homem é sujeito a falhas, a fraquezas. O homem é pastor da igreja. Tá entendendo? E ainda assim, se ele não tiver cuidado, essa palavra, esse título vai encher ele de orgulho, de soberba, e ele vai acabar caindo. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, estas são as consagrações que têm entrado nas congregações e nas igrejas de hoje em dia. E aí nós vamos para frente. Como se não bastasse entre os homens aberrações como essas, ainda tem, preste atenção comigo, presbítera, bispa, pastora, apóstola, missionária. Aí você imagina comigo uma presbítera, elas ungem até com água, dependendo da igreja. As bispas, liderando igreja, bispa, eu nunca vi um negócio desse na Bíblia. Pastora, querem fazer de qualquer jeito, de qualquer uma mulher pastora. Ela pode nunca ter ministério nenhum, pode ser uma cantora, pode ser uma pessoa comum dentro da igreja, ela pula direto da mulher que ela é, do título de diaconisa para pastora. Misericórdia, não tem base bíblica, irmão, não existe. Aí vem a reverenda, que não tem discurso nenhum, mas é reverenda. Aí vem a missionária, que nunca fez missão, mas é missionária, nem sabe o que é missão, porque a missão no original é enviado, Paulo, missionário, enviado, 3 vezes, 3 viagens missionárias. Então vem a pessoa se autodenominando missionária, não passa de uma pregadora de altar e está galgando fama como missionária. Faça meu favor com essas confusões aí, meus irmãos. Vocês precisam estar orientados pela palavra. E aí vem todos esses títulos, e eu quero concluir para vocês, dizendo, para não ficar extenso o vídeo, vocês comentem aí embaixo, sendo que qualquer título ou mulher possa fazer a obra de Deus. Digamos assim, nem um título desse que essas mulheres estão galgando, nem um título desse aqui, ó, vai impedir uma mulher dessa de fazer a obra de Deus. Mesmo sem título, elas podem fazer a obra de Deus ao lado dos seus esposos, pregando na igreja, os cultos de mulher, ajudando, fazendo a obra, evangelizando. Não precisa, esses títulos aqui, nenhum vai impedir delas fazer a obra. Elas podem abrir mão desses títulos e fazer a obra do lado dos seus esposos, como ajudadora, como mulher de Deus, como diaconisa, como serva de Deus, pregadora. Elas podem pregar, quem disse que não? Agora, pastorear, galgar título, isso aqui é uma aberração dos últimos dias, irmãos. As pessoas vão seguir essas pessoas e vão acabar completamente sendo conduzido para um lugar muito estranho, porque não tem base bíblica. E lembrando, para nós encerrar, que todas essas mulheres se enquadram no ministério, elas não se enquadram no ministério pastoral. Vocês entenderam? E essas aqui que eu citei, ó, essas mulheres aqui, dessas invenções, inovações, nenhuma vai se enquadrar no ministério pastoral. É tudo aberração. Não existe, irmãos, em hipótese alguma, pastorado feminino. Não adianta as mulheres ficarem tristes conosco, porque nós estamos falando com amor. Nós não viemos aqui para xingar as irmãs que porventura se enganaram, se perderam, ou algum pastor que levou a mente delas isso, porque elas tinham fama para elas reunir povo e estão explorando as pessoas através do financeiro. Não estamos aqui para condenar ninguém, mas estamos aqui para dizer que não tem base bíblica e que o verdadeiro título
título de um obreiro é pastor, continua ainda sendo pastor e vai ser até o dia de Jesus voltar e arrebatar a igreja pastor. Falou com vocês, teu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray. Nos ajude, divulgue, faça ir para os 4 ventos do mundo esse vídeo, para que as pessoas ouçam a verdade da palavra. Um abraço, fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados.